Muito bem, gente. Após uma abrupta interrupção causada aí pelo repentino fim da bateria da câmera, a gente continua, mas até que não deu tão errado assim, né? Porque ela interrompeu exatamente na hora que eu terminei de falar de prescrição. Então, a gente pode continuar sem grandes prejuízos, né? Eu falei para vocês que uma das coisas que provoca a extinção da punibilidade é o decurso do tempo, né? Então, eventualmente, quando eu tenho aí o tempo decorrendo, eu posso ter a extinção da punibilidade por esse motivo, né? A primeira causa é a prescrição, a segunda causa é a decadência, tá? Então, muito cuidado para vocês não confundirem prescrição e decadência. Eu sei aí que no direito civil também tem prescrição e decadência, mas aqui não é a mesma coisa, tá? Então, decadência não é a mesma coisa que decadência no direito civil e também vocês não devem confundir com prescrição. O que é decadência aqui para nós, em direito penal? Decadência aqui é simplesmente o que acontece quando eu tenho ação penal privada ou ação penal pública condicionada, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que saber, não existe decadência para ação penal pública incondicionada. Ou, em outras palavras, não existe decadência para o Ministério Público, tá? Então, o promotor de justiça jamais está sujeito à decadência, né? Quem está sujeito à decadência é o ofendido, é a vítima, tá? O querelante, como se diz lá nos casos de ação penal privada. Então, quando que eu tenho decadência, gente? É fácil. Decadência, e eu já falei isso a vocês um pouquinho lá atrás, ela tem sempre o mesmo prazo, então essa é uma diferença da prescrição, né? Prescrição, o prazo prescricional varia de crime para crime, como a gente vai ver, o prazo decadencial não, vai ser sempre o mesmo, né? O mesmo prazo decadencial, que é sempre de 6 meses, tá? Prazo de 6 meses, que começa a contar a partir da data em que eu tomo conhecimento de quem que é o autor do crime. Então, também diferente da prescrição, tá? A prescrição é para quase todo crime, decadência só para casos de ação penal privada ou ação penal pública condicionada. Prescrição, o prazo é variável, decadência, o prazo é sempre de 6 meses para qualquer crime. E começa na data em que eu tomo conhecimento do autor do crime, diferente da prescrição, que começa a correr na data da consumação do crime. Então vejam vocês, né, que não necessariamente eu fico sabendo quem que é o autor do crime na data da consumação. Pode até ser que eu saiba, né? Então você pensa em um crime de injúria, por exemplo, que é um crime de ação penal privada, né? Se eu pego e falo assim, seu civilista, isso é uma injúria gravíssima, inclusive, e no momento em que eu falo seu civilista, o crime está consumado e a pessoa também já sabe quem foi, porque ela está me vendo fazendo aquilo, né? Então, aí tem uma coincidência, o prazo prescricional e o prazo decadencial começam a correr exatamente na mesma data, mas observem que não vai ser necessariamente assim, né? Nós vamos ter aí situações em que esses prazos vão correr a partir de dias diferentes, tá? Então essa é uma outra diferença importante. E para que é esse prazo? Né? Qual que é o prazo de 6 meses que o ofendido, né, a vítima, tem que respeitar? É 6 meses para, né, fazer a representação do ofendido. Vamos lembrar que a ação penal condicionada, né, ela pode ser condicionada à representação do ofendido. Então esse prazo de 6 meses pode ser o prazo que o ofendido, a vítima, tem para fazer a representação, se assim quiser. Ou pode ser também o prazo para o oferecimento da queixa-crime, no caso de ação penal privada, né? Então, já expliquei para vocês, né, que se eu tenho ação penal privada, quem deve iniciar a ação penal, quem faz a petição inicial, é o próprio ofendido, por meio do seu advogado. E aí tem um prazo de 6 meses, né, para fazer essa queixa-crime a partir da data do conhecimento do autor. Tá? Então é a mesma coisa, 6 meses nos dois casos, a diferença que é, se a ação penal pública condicionada, é 6 meses para fazer a representação do ofendido. Se for ação penal privada, vai ser o prazo de 6 meses para que se tenha aí o oferecimento da queixa-crime, tá? Então, isso que vocês devem observar. Tomem cuidado aqui com essa peculiaridade, tá? E aí, passou o prazo de 6 meses, o que vai acontecer? Extinção da punibilidade, tá? Então, outra coisa que é parecida com a prescrição, né? Você vai gerar aqui a extinção da punibilidade, e aí não mais a pessoa poderá ser punida por aquele motivo. A gente não vai ter mais a possibilidade de responsabilização penal, né, por conta aqui da decadência, tá? Então que é uma coisa que pode acontecer. E aí é um prazo que não se prorroga, né, que é fatal e que não tem jeito, certo? Terceira causa de extinção da punibilidade, baseada no decurso de prazo, né? A primeira foi prescrição, segunda decadência, terceira perempção. Aqui, gente, pelo que eu me lembro de direito civil, que é muito pouco, né, eu acho que guarda uma certa semelhança
com o processo civil. Então o que é a perempção? De novo, é uma causa que vai existir só nos casos de ação penal privada, tá? Não tem perempção para o Ministério Público. E quando que você vai ter a perempção? Quando tem ação penal privada e o ofendido, o autor da ação penal, o querelante, vai lá e abandona o processo. Então não aparece, não dá notícia, não justifica nada. Então o que vai acabar acontecendo? A perempção, né, que gera a extinção da punibilidade. Né? A pessoa não mais poderá ser punida por conta da perempção, que pode acontecer aqui nesse caso concreto. Tá? Eu acho que a diferença que tem no processo civil, né, salvo engano, é que lá precisa ter 3 vezes o abandono para dar a perempção. Aqui não, aqui uma vez só você já tem a perempção, né? Então você vai ter isso. Quando eu tenho aqui uma falta de manifestação no processo, né, por mais de 30 dias, a gente vai ter aqui a perempção, tá bom? Além disso, né, o que mais pode acontecer aqui? Eu posso ter extinção da punibilidade pela renúncia, né, pela renúncia. Renúncia também tem que ser feita pelo ofendido, né? Essa renúncia tem que ser feita pela vítima. Então o ofendido vai pegar e vai renunciar, vai falar, olha, eu não quero oferecer queixa-crime, né? Então seria assim, entre muitas aspas, vocês já vão entender o porquê das aspas, né? Como se fosse um perdão. A pessoa vai perdoar, entre aspas de novo, o ofensor, né? Então ela vai renunciar, tá? Não chame isso de perdão, porque existe também o perdão, que eu já vou falar para vocês na sequência, vocês já vão ver que é diferente, não é a mesma coisa. Mas é isso, né? Então assim, eu fui vítima de um crime, alguém me chamou de civilista, e eu resolvo que eu não vou tomar medida nenhuma, eu não vou tomar nenhuma medida contra essa pessoa. Quando eu faço isso, eu estou renunciando ao meu direito de queixa. Eu decidi que eu não vou exercer o meu direito de queixa, que eu não vou fazer nada, né? E que, portanto, não haverá processo penal. Ao fazer isso, eu provoco a extinção da punibilidade, tá? Essa renúncia não precisa ser necessariamente um ato formal, tá? Então eu não preciso, né, fazer lá uma declaração com firma reconhecida em cartório, atestando que eu estou renunciando aqui ao direito de queixa. Não há essa necessidade. Basta que eu pratique atos, ainda que de natureza social, incompatíveis com a intenção de querer processar alguém. Então, por exemplo, né, o cara me xingou, né, que seria crime de injúria, e eu o convido para ser padrinho de casamento meu, ou para batizar o meu filho, alguma coisa assim. Elogio em público, né, fala, esse cara é um grande sujeito, gosto muito dele, alguma coisa assim. Tudo isso provoca a renúncia, tá? O que é importante, gente? Renúncia é sempre antes da queixa-crime. Então você vai renunciar ao direito de queixa, tá? Então não cabe renúncia depois que você já ofereceu a queixa-crime. Tem esse limite temporal. Renúncia é antes. E não depende de aceitação da outra parte, tá? Então, se o cara me xingou, né, ele adoraria ser processado, porque é masoquista, ele sempre sonhou em responder um processo penal, ele queria muito responder um processo penal. Eu renunciei, ele vai ficar frustrado, coitado, porque não vai ter processo penal, né? A vontade dele vai ser irrelevante nesse caso, porque nesse caso quem manda é o ofendido, tá? Então essa é a renúncia. E depois, gente, temos o perdão. Perdão, cuidado para não confundir, né? Porque o perdão, ele vai ser a mesma coisa que a renúncia, quase, só que em outro momento temporal. Então, quando que eu tenho perdão? Eu tenho perdão depois que já começou a ação penal. Então, depois que eu já iniciei a ação penal, né, depois que já estou tendo aqui a punição, o processamento, eu posso perdoar, eu posso desistir daquela ação penal, oferecendo o perdão, tá? Isso é plenamente possível, também vai acontecer. A diferença que tem aqui é que, como já existe ação penal, diferentemente do que tem na renúncia, esse perdão ele deve ser aceito, né? Então a outra parte tem que aceitar. Ah, mas quem que vai ser burro de não aceitar o perdão? Pois é, normalmente as pessoas aceitam. Mas às vezes sempre tem aquela pessoa, né, que é meio teimosa, né? E fala, não, agora você não está me acusando, então agora eu quero responder o processo, porque eu vou provar que eu sou inocente. Então isso pode acontecer e a lei prevê essa possibilidade, tá? Nada impede que a gente tenha aqui esse perdão, né? Que ele vai ser possível, então, da apresentação da queixa-crime até o trânsito em julgado, certo? Outra causa de extinção da punibilidade, essa aqui muito específica, tá? Mas também existe, é a retratação. Então quando que eu tenho a extinção da punibilidade
pela retratação? Vai ser lá nos crimes contra a honra, tá? Então, assim, nem sempre, né, tem regras, depois vocês vão ver isso melhor quando estudarem os crimes contra a honra no futuro próximo. Mas, normalmente, né, quando eu pratico um crime contra a honra, quando eu pratico lá uma calúnia, por exemplo, eu posso me retratar. Então tem algumas regrinhas, é claro que essa retratação tem que ser cabal, tem que ser feita pela mesma via que foi feita a ofensa, mas isso pode, se preenchidos os requisitos, provocar a extinção da punibilidade. Tá? Então eu pego e falo assim, olha, o fulano roubou o banco, e eu sei que ele não roubou. Isso seria uma calúnia, né? Estou imputando falsamente a prática de um crime àquela pessoa. Eu posso me retratar, ou seja, eu posso me desdizer. Eu posso falar, não, olha, era mentira, eu menti, ele não roubou o banco, coisa nenhuma. Então aí eu tenho, né, essa retratação que vai funcionar aqui também como causa de extinção da punibilidade nos casos aqui de crimes contra a honra, conforme eu falei para vocês, tá? Outra situação, gente, que eu acho que vocês até já conhecem. A gente tem aqui também, como causa de extinção da punibilidade, o chamado perdão judicial, né? Então não é para todo crime, vão ser alguns crimes, né, em que você vai ter a possibilidade do perdão judicial. Ou seja, o juiz é autorizado por lei, né, normalmente o próprio Código Penal vai falar isso, a oferecer o perdão judicial em certas circunstâncias. Então, o exemplo mais famoso, né, que eu acho que eu já contei para vocês no ano passado essa história, é o perdão judicial nos casos de homicídio culposo. Então não sei se vocês vão lembrar da história do sujeito que foi lá no supermercado e largou o filho trancado dentro do carro, no estacionamento, debaixo do sol, e o filho morreu. Isso é homicídio culposo, obviamente, não tem como não ser homicídio culposo. Mas veja, o pai já teve a pena, e não precisa ser preso. Porque a pena dele é que ele vai ter que carregar o resto da vida que ele matou o próprio filho. Então, nesse caso, o juiz pode dar o perdão judicial. Isso é previsto lá pelo próprio artigo 121 do Código Penal, conforme vocês verão oportunamente. Então, gente, o que vai acontecer? Não é só nesse crime, você tem outros, né? Lesão corporal culposa, pode ter perdão judicial. Mesmo nos crimes contra a honra, eventualmente vai ser possível perdão judicial. Então, temos aí algumas situações em que essa saída será possível e também gera extinção da punibilidade. Tá? Então, quando você tem perdão, a pessoa não mais será punida, né? A pessoa foi efetivamente absolvida daquele crime. Tá? Então, você não vai ter mais essa possibilidade. Tá bom? Enfim, gente, no mais, a gente tinha aqui umas outras causas de extinção da punibilidade que não mais existem. Tá? Felizmente, elas foram revogadas. Então, eu acho que as principais, né, as que vocês têm que saber, são essas, certo? É isso. Agradeço a atenção de vocês por hoje e, na sequência, continuamos falando sobre outros assuntos. Muito obrigado e até lá!